E aí pessoal, tudo bem? Um ótimo dia para todos. Sejam bem-vindos novamente ao canal Sorveteiro Raiz. Para quem está vindo pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Esse é um canal que a gente criou para a gente trocar ideias, divulgar estratégias para tornar nossa loja cada vez mais lucrativas. Então a gente vai falar muito de produto, mas não só produtos, e sim tudo que engloba para a gente ter uma loja que venda bem, tá bom? Que se você está chegando agora, curta o nosso canal, a gente está em várias plataformas, está no YouTube, está no Facebook e está no Instagram. E hoje o tema vai ser saborização. A gente vai falar um pouquinho como é que a gente faz para saborizar o nosso sorvete. Bom, existem várias maneiras da gente saborizar o nosso produto. Hoje a gente vai falar especificamente de saborizar com pó-sabor ou um pó saborizante. Quando eu falo de pó-sabor ou pó-saborizante, entendam como pastas também, pastas saborizantes, tá? O que a gente precisa saber? Primeiro, o que é um pó saborizante ou uma pasta saborizante? Basicamente, um pó saborizante ele vai ter na sua composição o aroma, tá? Então, se você vai comprar um pó sabor de morango, óbvio que ele vai ter o aroma de morango, ele vai ter a parte de corante, só vai ficar livre de corante, por exemplo, se você trabalhar com pó sabores que são brancos, né? Então, você trabalha com um coco branco, não precisa de ter corante na sua formulação. Baunilha branca, existe também baunilha amarela, que aí fica um pouquinho de corante, né? Mas baunilha branca, você não precisa ter um corante na sua formulação. Talvez um leitinho, depende da empresa, também não tenha corante. Mas o resto, todos os pós-saborizantes de outros sabores tem que ter o corante, né? Para ficar da cor de determinado produto. Por exemplo, morango, um rosa mais avermelhado, um uva, a gente vai mais para um roxo e assim por diante, tá bom? Maracujá amarelo e assim por diante. Ressalva para alguns pós-sabores de chocolate, tá? Alguns pode até não ter, porque a base do pós-sabor de chocolate ele também tem aroma, mas o pessoal costuma colocar bastante cacau no meio também desse pós-sabor. Então talvez não tenha, dependa do pós-sabor. Confesso que faz muito tempo que eu não uso saborizante de chocolate, como eu trabalho só com cacau, eu não sei se eles alteraram ou não. Então você tem o aroma, você tem o corante, e depende também do sabor, você pode ter o ácido. O ácido, tá? Então, maracujá, limão, morango, abacaxi, uva. Então, dentro desse pó-sabor, também tem o ácido. Então, nós já estamos falando aqui, ó, aroma, corante, ácido, e aí vem um veículo. O que é esse veículo? Geralmente é um tipo de açúcar, ou a sacarose ou a maltodextrina, que já são os veículos mais utilizados no caso de um pó saborizante, tá bom? Por que eles fazem isso? O pó-sabor, o aroma, às vezes tem aroma, por exemplo, eu uso o aroma aqui que vai 1,4 grama por litro. Né? Imagina, se você precisa ter uma balança um pouco mais precisa, né? Você não pode errar no aroma, por exemplo, 1,4 é totalmente diferente de 2 gramas. Se você coloca 2 gramas num litro que é para colocar 1,4, você está colocando quase 50% a mais do aroma. Então altera muito, tem que ser uma balança de precisão mais fina. E como depende do saborizante, um pode ter corante ou não, o outro pode ter ácido ou não, um tem um aroma mais concentrado ou não, o mercado, a indústria, decidiu padronizar essa dosagem. Então eles colocam tudo que é necessário no pó-saborizante, né? Aroma, corante e ácido se necessário, e eles complementam com esse veículo para chegar geralmente em 20 gramas
por litro, que é mais ou menos o padrão. Aí tem outras coisas, tá? Depende do pó, tem anti-umectante, né? Por causa de umidade que fica no pó-sabor. Depende do pó-sabor, pode ter proteína no meio, tá? É o caso do milho verde. Milho verde, geralmente, um bom pó-sabor, ele tem proteína. Por isso que você vê que a dosagem aumenta um pouquinho mais, porque não cabe só em 20 gramas tudo isso, não cabe o aroma, não cabe o corante, não cabe tudo que tem que colocar só em 20 gramas, então a dosagem é maior, geralmente 50, ou no mínimo 30. Mesma coisa para o cacau, não cabe em 20 gramas só o cacau. Se o cara utilizar bastante cacau, ele fica fraco, então eles aumentam para 50 gramas, tá? E assim por diante. Então, a indústria, ela vai fazer, ela vai o quê? Ela vai padronizar esse pó-sabor, ou 20 ou 50. Isso é o padrão, o geral. Isso também fica fácil para a gente colocar na nossa balança, né? Para a gente pesar, fica fácil. Você fala, vou fazer 5 litros de sorvete, eu coloco 100 gramas de pó-sabor. Imagina se fosse, depende do pó-sabor, concentrado só 4 gramas, por exemplo. Né, já fica um pouco mais complicado de você pesar de acordo com a sua balança. Você colocaria 5 litros, você teria que colocar 20 gramas, 4 gramas por litro. Se você errar de 20 para 25, você já aumentou 25% na dosagem. Já muda totalmente o seu sorvete. Agora, se você coloca 100 gramas, né, sendo 20 gramas por litro, se a sua balança, por mais que ela esteja desregulada alguma coisa, vai 105 ou 95 gramas, a diferença é bem mínima. Você está dentro do... Não vai ter alteração no seu sorvete. Então a indústria pensa nisso também. Ela pensa em padronizar para ficar o mais fácil possível para quem está trabalhando com sorvete, tá bom? Ele é o tipo mais comum de padronização aqui no Brasil, de saborização, tá bom? Geralmente o sorveteiro que começa a trabalhar, ele já cai nesses produtos, até porque se você usar outras maneiras de padronizar, você precisa ter um conhecimento um pouco melhor, tá? E ele é legal porque ele deixa o seu produto padronizado, tá? Tanto de corante, imagina se você vai trabalhar com aroma, cara, e você vai colocar o corante à parte. Como é que você vai colocar a dosagem de corante? É difícil se você não tiver uma balança de precisão. Então esse pó-sabor ele vai ter sempre, se você pegar da mesma marca, ele vai ter sempre a mesma cor, sempre o mesmo sabor, tá? E é uma saborização barata, tá bom? Geralmente os aromas são todos aromas artificiais, que são bem mais baratos. Se você for pegar um aroma natural, ele é caríssimo. Então, quando você vai trabalhar com pó-sabor, os aromas são todos artificiais, tá? Então, é um produto que fica barato para a gente fazer e é muito usado aqui no Brasil, tá? Você tem muitas opções. Existem várias empresas, cresceram muito. Antes você tinha uma ou duas que dominavam o mercado, hoje cresceu muito. Então você tem várias opções de trabalhar com o pó-sabor. Um detalhe nisso também, tem pó-sabores que custam X e tem outros pó-sabores que custam metade do valor. É difícil a gente falar isso, mas obviamente, teoricamente, o pó-sabor mais caro tende a ter um aroma melhor, um sabor melhor, um sabor mais agradável. Então você também tem que pensar nisso daí na hora de você for trabalhar com o pó-sabor. Às vezes você está economizando em um pó-sabor e o seu sorvete não está ficando legal. Tá? Quando você coloca na sua tabela para você ver o custo do seu sorvete, às vezes de um pó-sabor um pouco mais caro, melhor, um pó-sabor menor, vai aumentar tipo 20 centavos o quilo do seu sorvete, ou 10 centavos. Então você está abrindo mão de ter um sorvete mais saboroso, estou falando de sabor, mais gostoso por causa de 10 ou 20 centavos. Então, gente, ó, não faz sentido você fazer isso. Então, já que você vai trabalhar só com pó-sabor, se você for teu caso, tente pegar os melhores, tá bom? Como eu vou saber os melhores? Ah, eu vou na maior empresa. Não. Tem as maiores empresas do mercado que têm excelentes pó-sabores, mas tem pó-sabores que são horríveis. Depende do sabor. Eu aconselho a você testar, experimentar. Tem determinada empresa que tem 1, 2 pó-sabor bom, tem outra que tem mais 3, 4, tem outra que tem mais 5. Você não precisa ficar refém de só uma empresa. Tá bom, gente? Tem que tomar cuidado nisso.
E tem alguma diferença. Às vezes quando você compra um pó-sabor, eles perguntam se é base leite ou base fruta. Qual é a principal diferença nesses tipos de pó-sabor? Um é o aroma, tá? Então, por exemplo, você pega morango. Nossa, tem inúmeras notas de morango, centenas de notas de morango. Tem uma nota que combina mais com sabor fruta. Então eles vão criar uma base saborizante pensando em você fazer uma calda de sorbet, uma calda sem leite, tá? Essa é uma das principais diferenças, é a nota do aroma e também o tipo de ácido. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com limão base fruta, fazer um picolé, na hora que você comprar um pó-sabor base leite, ele vai chamar o mais comum aí torta de limão ou mousse de limão. O que vai mudar é o tipo de ácido, tá? Eles podem mudar. Existem vários tipos de ácido. O mais conhecido é ácido cítrico, tem o ácido fumárico. Então tem vários tipos. Isso também muda. Então muda a nota do aroma e o tipo de ácido. Pô, mas eu posso fazer um sorvete de fruta com aroma de leite? Você pode. Provavelmente, se você for trabalhar com a mesma empresa, o saborizante base fruta tende a ficar melhor, tende a combinar melhor, tá bom? Mas se você for trabalhar com leite, você vai ter que sentir no gosto aí. Às vezes ele não fica legal. Se vocês já testarem, pega aí por curiosidade. Pega um copo de você vai fazer um sorvete, um picolé base fruta, por exemplo, antes de você saborizar, tira um copo lá da sua calda com açúcar lá e saboriza, por exemplo, com torta de limão, que é base leite. Você vai ver que o sabor não combina, tá? Por isso que eles trocam a nota do limão para fruta ou leite. Essa é a principal diferença quando você vai comprar um saborizante base fruta ou base leite. Então, observem o aroma e o ácido. E, gente, um conselho por curiosidade, tudo que vocês comprarem, qualquer base saborizante, qualquer coisa, leiam as informações, tá bom? Leiam pelo menos os ingredientes que tem. Que aí vocês vão acostumando, vocês vão associando, vai ficando um negócio mais comum na sua cabeça, vai passando a entender um pouquinho mais, tá bom? Vale muito a pena. Às vezes a gente tá na correria, a gente acaba nem lendo, né? Então é complicado, tá bom? O que mais que a gente pode falar? A dosagem que vem no pó-sabor, isso é muito interessante vocês entenderem. Ali é uma estimativa, é uma referência. Então, quando a empresa vai criar um pó-sabor, ela vai criar pensando em uma calda padrão, em uma calda leite padrão. Aí, por exemplo, você faz a sua calda bem láctea, uma calda mais premium. Vai alterar um pouquinho. O cara fez um pó-sabor pensando numa calda mais padrão. Se você tem uma calda bem carregada de leite, bem pesada, depende do sabor, essa calda tende a mascarar um pouco o sabor. Então, se você trabalha com determinado sabor com esse tipo de calda, talvez seja necessário você colocar um pouco mais do que a dosagem. Eu aconselho vocês sempre fazerem assim, ó. Coloca a dosagem, ficou muito fraco, aumenta 10%. Então, por exemplo, se você coloca 20 gramas por litro, eu estou saborizando 10 litros de sorvete, certo? Eu vou colocar um sabor, eu coloquei 200 gramas para 10 litros, bati lá na máquina, no liquidificador, perdão, bati, provei, ele ainda está fraco, vai aumentando de 10 em 10%, certo? Então, eu coloquei 20 gramas, vou aumentar 10%, vou colocar mais 2 gramas por litro, e vai provando, deixa homogeneizar bem e vai provando. Detalhe, lembra que quando o picolé nem tanto, mas quando você vai fazer um sorvete massa, o aroma, o sabor, automaticamente já tende a ficar mais fraco, porque você vai congelar o seu produto, tanto picolé como sorvete. Então, a hora que o cara vai provar um produto congelado, o sabor tende a ficar mais fraco, mais ameno, do que o sabor que você provou no liquidificador, um produto que ainda está numa temperatura ambiente, ou que seja 4, 5 graus positivo, mas ainda está numa temperatura de não congelamento. E o de massa tem outro fator que influencia, que é a incorporação de ar. Então, lembra que você está saborizando 10 kg de calda, a saborização é sempre por quilo total
tá bom? Sempre. Lembra que você está saborizando 10 kg de calda, que você vai jogar na sua máquina, depende do seu overrun, ele vai dar 15 ou 20 litros. Então não tem problema na hora que você for provar no liquidificador, se ele fica um pouquinho mais forte, porque ele tende a perder um pouco esse sabor depois de congelado, tá bom, gente? Essa dúvida é muito comum. E agora, eu saborizo por litro de leite ou eu saborizo pelo total da minha calda? Gente, é sempre pelo total da sua calda. Não faz sentido nenhum você saborizar por litro de leite. Porque se fosse assim, se você fizer a tua calda lá, que a quantidade de leite, por exemplo, que você põe, corresponde a 60% da sua calda, o outra quantidade corresponde a 70%, outra quantidade corresponde a 50%, já iria variar, já iria mudar tudo. Então é sempre sobre o total. Primeiro você faz a sua calda base prontinha e aí você vai saborizar de acordo com o total. E é sempre quilo, sempre pesa. A calda tem que ser sempre pesada. Mas se você põe a litro de leite, na sua formulação ela tem que ser sempre quilo de leite. Tá bom? Tem que ser sempre tudo pesado. E a saborização é de acordo com o peso total. Gente, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Você não pode ter dúvida quanto a isso. Beleza? Cuidado. E o inverso também funciona. Por exemplo, depende do pós-sabor. Se acha que ele está muito forte, você pode começar. Óbvio que se você já colocou a referência, não tem como você tirar, né? Então você pode, da próxima vez, ó, eu vou colocar 10% menos. Né? Eu quero fazer teste, já coloca 30% a menos. Você vai provar, tende a ficar fraco, opa, vou aumentar mais 10%, até que você chegar. Aí você vai chegar no padrão de referência, fala, ó, esse pós-sabor, em vez de eu colocar 20 gramas por litro, tem que colocar 18. Isso eu tenho que colocar 15 gramas. Esse eu já tenho que colocar 23. Vai variar sempre de acordo com a sua calda. Tá vendo, gente? Entendeu por quê? Por exemplo, o nosso sorvete, às vezes você fala assim, pô, mas eu uso o mesmo pós-sabor que o meu concorrente, por exemplo, com o meu vizinho, o meu sorvete não é igual ao dele. O que muda é a sua calda, tá? E não só. A saborização é um item do seu sorvete, tá? É um passo. Você tem a calda base, que é muito importante. Pensa na calda base, tem vários ingredientes para formar essa calda base. Então é um complexo. São várias coisas que vão tornar o seu sorvete melhor ou pior, não só a saborização. Tá bom, gente? Outra coisa que a gente pode falar, o que é errado? É não pesar, cara. Isso parece bobeira, mas é comum, principalmente quando o cara está começando. Às vezes ele coloca o pós-sabor, ele pesou a dosagem, ele acha que está fraco, em vez de ele pesando de pouquinho, né, os 10%, ele vai jogando um pouquinho no liquidificador. Até, opa, agora tá bom. Legal, você chegou no valor que você achou que ficou bom. Tá, mas e aí? Quanto você adicionou? Você não sabe. Da próxima vez você vai ter que fazer de novo, a olho nu, só jogando. Entendeu? Aí fica complicado, você não consegue padronizar. Então a gente tem que sempre pesar tudo que a gente vai colocar na nossa receita, tá? Opa, troquei de fornecedor, minha base saborizante. Tem que testar, tá bom? Cada fornecedor tem a sua nota de aroma, tem o seu corante, então é comum você comprar às vezes o morango, ele é um pouco mais avermelhado, o outro é mais rosado, o outro é um rosa um pouquinho mais fraco, e assim por diante. Então, quando você troca de fornecedor, você tende a trocar também a padronização do seu sorvete. Tá bom, gente? As bases de referência, né, na dosagem que a gente vai colocar, isso vai variar muito do seu público-alvo. Se você tem um público que gosta de um sabor um pouco mais intenso, você tende a colocar mais do que o fornecedor está pedindo. Se você tem um público que acha que está muito forte, você tende a colocar menos. Por exemplo, eu uso um saborizante de menta aqui, eu coloco 10 a 15% a menos do que o fornecedor indica na sua dosagem, que eu acho que fica muito forte. Outro cuidado que vocês têm que tomar com o pós-saborizante, se vocês excederem, colocar em excesso, ele vai tender a ficar aquele gosto de laboratório. Sabe, aquele gosto muito artificial, muito forte, fica pegando na boca o aroma, sabe, fica aquele ranço, não fica legal.
Dependendo do pó-sabor, se você colocar muito, ele fica até picante por causa do excesso de aroma. Ou se for um pó-sabor muito ácido, vai ficar ardido. Então precisa tomar cuidado quanto a isso. Gente, é sempre teste, teste atrás de teste. E eu aconselho sempre provar. Fiz 10 litros de calda, pega uma colherzinha pequenininha, tudo pronto e prova, tá bom? Para ver se tá legal. Porque você também tem outro problema no pó-saborizante se não tomar cuidado. Às vezes a gente abre o pó-sabor, é um produto que você não vai fazer muito, não tem tanta saída, você vai guardar, você deixa ele aberto. Depende de como é produzido esse pó-sabor, o aroma, o sabor dele tende a volitar, ele some conforme o tempo. Então aí você vai pegar daqui 6 meses e vai colocar esse pó-sabor, não vai estar igual quando você comprou ele da primeira vez. Seu sorvete fala, nossa, mas cadê o sabor aqui? Sumiu, né? Ele tende a volitar esse sabor. Então, utilizou o pó-sabor, tem que fechar bem certinho, deixar tudo lacradinho, sem entrada de ar. Que se você deixar aberto, além disso, ele também pode pegar a umidade, aí vai formar aquele bloco, né? Aí não adianta você usar. Tá bom? Que não vai ter função, não faz sentido. Então tomem muito cuidado com isso daí. A ideia é a gente sempre deixar o nosso sorvete o mais padronizado possível. Tá bom, gente? O cliente chegar na loja e ó, ele foi na sua loja uma vez, ele vai voltar o cliente recorrente, ele espera achar o mesmo produto. Se mudou, que seja para melhor, não tem problema. Agora, se ele vai lá, o produto está de cor diferente, cara, a gente tem um certo problema, tá bom? Tomem cuidado com isso. Testem muitas empresas, hoje existem muitas. Façam testes, façam combinações. Olha que interessante, você pega uma empresa muito grande, as empresas grandes só trabalham com aroma. Eles têm, né, o laboratório deles lá, eles fazem tudo lá. Aroma, corante e tal, eles fazem. Isso é legal porque eles formam a identidade deles, né? Se você for numa empresa grande, por exemplo, o tipo de aroma que eles trabalham, por exemplo, de morango, só eles tendem a ter. Por quê? Geralmente eles vão combinar 2 aromas de 2 empresas diferentes, eles vão fazer um blend. O corante é deles, então eles escolhem se eles querem um negócio com uma cor mais vibrante ou menos vibrante. Então tende a ter, você fala assim, ó, esse sorvete de morango só tem lá. Por quê? É por causa disso mesmo, eles fazem essa mistura para eles criarem um sorvete, um sabor personalizado, uma identidade do produto dele. Quando o cara quiser tomar aquele sabor de morango, ele só vai encontrar nesse lugar. Outra coisa que funciona legal, que a gente tem que fazer, é testes. E como a gente vai fazer o nosso teste? Você testa o sabor quando ele sai da máquina, então você acabou de fazer o produto, você prova, você testa. Você deixa ele na sua câmara fria lá. Depois de 2 dias, a hora que está totalmente congelado o seu sorvete, você prova, tá bom? A hora que ele está em temperatura de estoque, você deixa um pouquinho para fora. O ideal é você provar em temperatura de serviço, para ver como é que vai ficar o sabor. E é legal você provar depois de 15 dias ou 1 mês de pronto, se você trabalha com tipo de estoque. Porque tem sabores também que eles tendem, com o passar do tempo, a ficarem mais fracos. Eles não conseguem fixar tão bem no seu sorvete. Eu lembro que há uns 2 anos atrás nós testamos mais ou menos uns 10 saborizantes de chocolate branco, né? Aqui a gente chama de laca. Nós testamos uns 10 saborizantes, uns 10 aromas mais ou menos. E um dos melhores que a gente testou, entre pós-saborizantes e aromas, era fantástico. A hora que você tirava o sorvete da máquina assim, você falou, tô comendo um chocolate branco, uma barra. Era incrível. E nós testamos, beleza, saiu da máquina, esse foi o campeão. Nós escolhemos 3 lá, esse foi o campeão, teve o segundo e teve o terceiro. Depois de 15 dias que a gente foi provar novamente, esse primeiro, cara, lógico que ele ainda era um sorvete de chocolate branco, mas o sabor perto do que estava passou muito longe, e o segundo ficou bem melhor que o primeiro. Aí a gente acabou escolhendo pelo segundo,
porque a gente trabalha aqui com estoque. Então, quer dizer, na hora que saiu, esse primeiro aqui estava espetacular, mas depois de 15 dias, ele foi perdendo esse gosto e o segundo manteve o mesmo gosto. Depois de 15 dias, o segundo passou na frente e ficou muito melhor que o primeiro. Então, tá vendo? Se a gente não testa, se eu testo só saindo da máquina, falo, olha que sabor incrível. Na hora que o sorvete chega lá na loja, passou um mês, o sorvete não está tão bom igual a gente pensou. Entendeu? Então precisa testar, gente, e sempre. É legal fazer esses testes sempre a médio e longo prazo, né? Então faz a hora que sai da máquina, faz depois de 2, 3 dias de câmara fria, né? Em temperatura de estoque, e faz depois de um mês. Opa, tá legal? Tá tudo certinho, show de bola? Beleza, mantenha o pós-sabor, tá bom? E, gente, façam teste sempre. Teste é preciso ser feito. Tá cada dia surgindo mais empresas, surgindo novos sabores. Existem muitas notas de aroma e daqui a pouco você acerta no que você acertou na veia, cara, que você gosta, um que combina com a sua calda, com o seu tipo de calda, que combina com o seu gosto, com o gosto do seu cliente. E você só vai conseguir fazendo isso através de testes. E um assunto para a gente conversar no próximo vídeo também é, dá para você combinar pós-sabores com preparados de fruta, com concentrados de fruta, com frutas in natura. Você vai cada vez melhorando mais o seu sorvete, beleza? Mas isso fica para o próximo vídeo. A gente faz um vídeo se dedicando somente a outros tipos de saborização. Tá bom, gente? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, sigam nossos canais. Sempre que for esses vídeos maiores, né, mais longo, vai ser sempre colocado de preferência no YouTube, tá? É o que a plataforma permite pra gente. Então acessa lá, né, se inscreve no canal, vocês vão ter sempre novas informações lá. E deixam dicas, sugestões do que vocês querem conversar, que a gente vai batendo um papo sempre, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!